Deus, glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Santo, santo, santo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque na verdade, Deus havia no seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus. Dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele que Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos convinha ao sumo sacerdote, santo inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que o céu. Glória a Deus, aleluia. Mais sublime do que o céu É Jesus. Vamos orar? Ele é mais sublime do que os céus. Porque a Bíblia diz, na palavra do Senhor Deus, no livro aos Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Mais sublime, muito mais excelente do que os céus, mais alto do que os céus, Jesus. Enquanto a Bíblia diz em Atos 13:36 ao 39, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. No 39 vai dizer, e de tudo que pela lei de Moisés
não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Por Jesus Cristo, as coisas que a lei não alcançaram, por Jesus, todo aquele que crê alcança. Né? Os homens lutaram. Deus levantou, desde o princípio do mundo, homens que nenhum deles foi apto para cumprir a lei, para ser sacrifício para a humanidade. Como diz nos Apocalipse, olhando Deus de lá, não viu um justo sequer. Não viu um que fosse digno de abrir o livro. Né? Então o João, quando ele vê esta visão, ele começa a chorar. E o anjo pede para ele: não chore, porque há um que pode abrir o livro para julgar. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, né? Só ele é justo, mas não é para ficar naquela palavra dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado e jogando na cara dos irmãos. Só é Jesus que é justo, mas por ele nós seremos justificados. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a luz, ele é a perfeição de Deus. Quem crê nele não é mais para ficar o velho homem, é para ter uma mudança, porque a Bíblia não pode contradizer com aquilo que ela diz. Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está vendo? Que por Jesus nós seremos transformados, nós seremos justificados, nós seremos santificados, né? Então, há uma mudança para quem aceitou Jesus, né? Tem que mudar. Aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais, né? Aquele que sonegava não sonega mais. Porque há uma transformação. Agora, voltando lá na primeira epístola universal do apóstolo João, 1,7, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A transformação, sim. A primeira epístola universal do apóstolo João 2,6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós temos a possibilidade de andarmos como Jesus andou. E como é que Jesus andou? Todo descabelado, todo nu pelo meio das ruas, mentindo, enganando, prostituindo, casando hoje, separando amanhã? Não, Jesus não andou assim. Então, se Jesus andou justo, por ele também nós andaremos justos, né? Nós seremos justificados e andaremos como ele andou. Iremos andar como ele andou, né? Você entendeu? Então, a desculpa, só é um que é santo, só Deus é santo. Só Jesus é só ele é o santo. Mas por ele, eu e você seremos santificados. Por ele nós seremos aperfeiçoados, porque ele é a perfeição. Não é verdade, irmão? Então tem muita desculpa de pessoa que não quer nada, que está com a Bíblia na mão ensinando, mas quer viver segundo os seus corações, não quer transformação. Enquanto a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,5, ora, o fim do mandamento é para quem aprendeu, né? A caridade é um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Tem mudança, sim, porque nós temos várias confirmações dentro dessa escritura sagrada que nos dá o direito de sermos transformados, mudados da nossa condição pecaminosa
para uma condição de santidade, para uma condição de justiça. Aquele que pratica a justiça é justo, né? Como ele é justo. Se nós praticarmos, agora se estivermos dentro da igreja, só olhando para o que não deve, ou querendo o que não deve, é claro, não vai ter transformação para quem vive desta maneira. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13:39, né? Aí a transformação aqui a lei não deu, por Jesus, nós alcançaremos, nós seremos justificados por meio de Jesus pela fé. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Prospera a grandeza em nossas vidas, derrama o Teu Espírito sobre nós. Nós estamos aqui hoje para orar, para pedir, interceder pelas nossas vidas, pela igreja, pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos da esquerda e da direita, e também pelo nosso Brasil, que é uma herança do Senhor Jesus. Que Deus a cada dia de cuidar do nosso Brasil, transformar ele. O Brasil precisa ser salvo para ser igual, porque homem algum deste mundo poderá ser salvo se não for igual se não for salvo. A desigualdade do homem é por causa da salvação que falta. Ser salvo por Jesus. Jesus é o único que salva o homem e coloca todo mundo no mesmo nível, né? Nível de vida, de linha de pensamento. Amor Ele coloca em nossos corações. Por isso, Deus abençoe o Brasil. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. A nação brasileira de 215 bilhões de pessoas. 215 bilhões de pessoas poderosas, fortes, fracos e de nenhuma força, que Deus há de cuidar de todos neste momento. Esta é a hora da transformação. Esta é a hora da cura, do milagre. Visite os nossos irmãos que neste momento estão abrindo suas portas para começar uma oração para apacentar neste momento nessas regiões e em todo o Brasil. Cuide dos pastores, daqueles que têm compromisso com os céus, compromisso com a palavra de Deus, e dá direção àqueles que vivem descompromissados. Em nome de Jesus, ó Deus, prospera a grandeza. O Brasil é uma herança do Senhor Jesus. Cuida da nação brasileira. Cuida neste momento dos doentes, nos leitos dos hospitais de São Paulo e em todo o Brasil. Quantas pessoas que se encontram sem esperança, ou até mesmo desenganadas do seu médico, mas que esta noite Jesus é a esperança para todos. Que o Espírito Santo seja derramado. Deus, envia o Teu Espírito em nome de Jesus nos hospitais de São Paulo e todo o Brasil, nos prontos socorros, nos asilos, nas casas de repouso, nas instituições de caridade. Em nome de Jesus, visite os encarcerados esta noite em São Paulo e todo o Brasil. Visite os desprezados e transforma eles em nome de Jesus. Abre um coração novo para aqueles que se encontram encarcerados no cárcere, Senhor. Que o Senhor conceda a graça, o poder, a virtude do Espírito Santo seja derramado sobre todos. Se Deus transforma, Deus que pode transformar a vida do homem. Em nome de Jesus, aparece a minha fé, é meu ato de oração neste momento. Que os hospitais sejam curados neste momento, os leitos, os doentes, os abatidos, e cuida também daqueles que encontram cuidando dos doentes, daqueles que se encontram cuidando dos doentes, dos protagonistas. Em nome de Jesus, aqueles que trabalham durante a linha do dia, que o Senhor conceda graça e paz para todos, e cuida daqueles que estão cuidando da segurança do país, do estado, do município, por todo o Brasil. O Brasil é de Deus, o Brasil é a herança do Senhor Jesus. Cuida não somente daqueles que estão já dentro da igreja, mas daqueles que estão de fora, sofrendo, retrocedendo, porque não conhecem a verdade. Que o Senhor derrama o Espírito Santo sobre todo o Brasil e transforma o coração das pessoas, derrama o verdadeiro amor e o espírito de igualdade, o espírito de perdão, o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de vida para todo o Brasil, porque o Brasil é de Deus. Senhor, porque sem paz, quem é que se Deus não dá paz, como é que podemos enviar paz?
mas o Senhor Deus pode derramar paz sobre todo o Brasil, e a paz vem através da salvação. Salve o Brasil, cura o Brasil, liberte o Brasil da maldade, da maldição, do engano, da mentira, em nome de Jesus, ó Deus. Prospera, agradeço por todo o nosso Brasil, porque o nosso Brasil é uma herança do Senhor Jesus. Cuida da tua herança, cuida, Senhor, do Brasil de primeira idade, do Brasil da segunda idade, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus, do Brasil da terceira idade, cuida, Deus, em nome de Jesus, do Brasil da quarta idade, ó Deus, cuida, em nome do Senhor Jesus, do Brasil de quinta idade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, cuida do Brasil da sexta idade, que é a última idade. São poucas pessoas que alcançam a sexta idade. A quinta idade é 80 anos. Ou não, a quarta idade é 80 anos, a terceira idade é 60 anos, a segunda idade é 40 anos. Meu Deus do céu, prospera a grandeza, poder e autoridade. Deus prospera a grandeza. Terceira idade ela vai iniciar lá dos 40 a 60, a quarta idade dos 60 a 80, a quinta idade dos 80 a 100. Então são poucas pessoas que chegam a essa idade, de 100 a 120. E a primeira idade começa no primeiro ano, aos 20 anos. E dos 20 aos 40 já inicia a segunda idade do homem. E a terceira inicia dos 40 aos 60, a quarta dos 60 a 80, a quinta dos 80 a 100. É assim que é a vida, dessa maneira que a ciência conta. Meu Deus do céu! Prospera a grandeza para o Brasil de todas as cidades, para todas as famílias, as donas de casa, esposos, filhos, aqueles que se encontram caídos, abatidos, angustiados, atribulados, aqueles que não têm esperança. Nesta noite que o teu Espírito seja derramado sobre todo o Brasil. Cura o Brasil, a tua igreja, o teu povo que te clama, as denominações que pregam o Evangelho. Prospera a grandeza para todos nós. Derrama o Espírito de igualdade sobre o meio do teu povo. E tira do meio de nós o espírito da mentira, o espírito do engano, da enfermidade, da destruição. Em nome de Jesus, demônio, sai! Prospera a grandeza, o Brasil é teu, ó Deus. Cura o nosso Brasil, liberte o nosso Brasil, transforma o nosso Brasil, ó Deus. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, eu creio em um Deus de poder, em um Deus de grandeza, em um Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Prospera a grandeza, meu Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus prospera a grandeza, poder e autoridade, cura, milagre, destrói toda maldição, ó Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, abençoa o Brasil. O Brasil é teu, ó Deus, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, ó Pai, prospera a grandeza para o nosso Brasil. Derrama o Espírito Santo sobre o Brasil. Derrama o poder de Deus sobre o Brasil, ó Deus. Prospera a grandeza, poder e autoridade. Liberte o Brasil, cura o Brasil, restaura o Brasil. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, Deus prospera a grandeza para esse Brasil. Ele é o Brasil do Senhor Jesus. Transforma os nossos governantes, todo o nosso Brasil. Quando eu falo de 215 a 200 milhões de brasileiros, estou referindo a todas as pessoas, sem referir, claro, quem é quem, mas Deus conhece todos. Prospera a grandeza, salve o Brasil. Saúde neste momento, saúde este ano, um Brasil de saúde, de prosperidade, de igualdade, de amor e de salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama o Espírito Santo sobre o Brasil, cura o Brasil, liberte o Brasil, restaura o Brasil, em nome de Jesus, e salva as nossas vidas. Prospera a grandeza, meu Deus, em nome de Jesus. E para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Prospera a grandeza aqui neste lugar. Faça de nós instrumentos de paz, instrumentos de luz. Opera em nossas vidas e através das nossas vidas para as outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, querido Pai Celestial, Deus amado Deus da terra, em nome de Jesus nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. E em nossas vidas, o Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazer nada. Apoiamos na verdade que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por estarmos em Cristo, compartilhamos dessa mesma autoridade, para que possamos fazer os discípulos e libertar os cativos.
Pedimos ao Senhor Jesus que nos enche com o seu Santo Espírito e que nos guie toda a verdade. E pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, sua completa proteção e direção. Por causa disso, me ponte de joelho direto do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a família do céu e na terra. Tome o seu nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo e Espírito esteja em vossos corações, a fim de estar arraigado e fundado amor. Poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, a criação do Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a virtude de Deus, para aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Além daquilo que pedimos, obedecemos segundo o poder que nos opera. A essa glória da igreja por Jesus Cristo em toda a geração, para todo sempre, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, prospera a grandeza neste momento, nesta hora. É a hora da paz, é a hora do amor, é a hora da grandeza de Deus em nome de Jesus e para a glória de Jesus, ó Deus. Prospera a grandeza, poder e autoridade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém. Santo Santo. Deixa eu passar um fundo aqui para nós. É um fundo do novo meu, né? Muito obrigado, Jesus. Agora vamos para a segunda parte do trabalho. Muito obrigado, Jesus.